venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa do Está Escrito Canadá. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sou Evaldo Vicente e é uma honra ter você aqui nos assistindo. Você já viveu a experiência de esperar ou aguardar ansiosamente por alguma coisa e, por causa da demora, se distraiu, deixando de estar pronto ou de estar pronta? Conta-se a história de um menino americano que gostava muito de acampar e para quem as férias de verão sem acampamento não tinham graça alguma. Acampar era o ponto alto do verão. Com frequência, quando chegava o dia de sair em viagem para acampar, ele acordava bem cedo e era o primeiro a ficar pronto. Mas aí começava aquela espera. A mãe se encarregava de dar os últimos retoques e de colocar dentro do carro tudo o que seria preciso para a viagem. E o menino também tinha que esperar que o pai chegasse do trabalho. Uma certa vez, a família ia acampar próximo a um dos grandes lagos no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Era uma sexta-feira e desde as primeiras horas da manhã o menino já estava pronto. Como de costume, houve muito atraso. O menino, em sua ansiedade, perguntava à mãe várias vezes ao longo do dia se já era hora de ir. Mas à medida que as horas foram se passando, ele começou a se distrair. Começou a se distrair e distrair. Começou a brincar com seus brinquedos e pouco a pouco aquela ansiedade foi passando. Sem que ele se percebesse, a hora de viajar finalmente chegou, mas agora o menino era quem não estava pronto. Ele tinha muitos brinquedos para guardar antes de poder sair em viagem. E eu pergunto a você, será, amigo ou amiga, que muitos de nós, quem sabe, enquanto estejamos esperando por Jesus, temos nos afastado do nosso compromisso de estar prontos para a sua volta? Em Mateus capítulo 24, versos 42 a 44, Jesus disse as seguintes palavras. Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, vós também ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Há duas expressões-chave aqui, vigiar e estar apercebido, estar pronto. Em Mateus 24, Jesus deu os sinais da sua vinda. São esses sinais que nós devemos prestar atenção, acompanhar e vigiar. Nós já tivemos 2 programas aqui sobre esses sinais. Nos episódios Sinais de Esperança, parte 1 e parte 2, e você pode assistir a esses programas no nosso website, no nosso arquivo. Mas em Mateus capítulo 25, Jesus apresenta uma série de 3 parábolas cujo objetivo principal é ensinar-nos como estar prontos. Hoje nós vamos estudar a primeira dessas 3 parábolas. E ela se encontra em Mateus capítulo 25, versos 1 a 3. Mateus 25, 1 a 3. Acompanhe comigo. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo.
As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ao olharmos esse texto, vemos que Jesus começa dizendo no verso 1 o seguinte: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Jesus compara o reino do céu a 10 virgens ou 10 damas de honra. Jesus identifica neste primeiro verso do capítulo 25 os 3 elementos mais importantes desta parábola: as 10 virgens, as candeias, as suas lâmpadas e o noivo. Jesus usou sempre exemplos e situações e figuras de linguagem que eram familiares aos seus discípulos. Ele usou aqui a tradição oriental de um casamento. Nesta tradição, o noivo saía de sua casa e com ele parte do grupo que participaria no casamento. Ao longo do caminho, outros participantes se juntavam a este grupo inicial, até que finalmente eles chegavam na casa do pai da noiva. Ali, o noivo tomava a noiva e retornava para sua casa para a festa de casamento. Estas 10 virgens desta parábola são todas elas parte do grupo participante do casamento. E elas estão esperando, portanto, pelo noivo, o noivo que passaria para buscá-los para ir até a casa da noiva e, finalmente, à festa. Nesta parábola, Cristo é representado pelo noivo. E o povo em cujo encontro ele vem é representado pelas virgens. Nós, portanto, somos representados por essas virgens. Por que elas são chamadas de virgens nesta parábola? Por que será? Porque a virgem é pura e nesta parábola isto representa uma fé que é pura, uma fé sem mistura. Cada uma dessas virgens, cada uma dessas damas de honra tem uma candeia ou uma lâmpada, o que é, sem dúvida, uma referência à palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz assim, Salmo 119, 105, acompanhe comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estas 10 virgens, portanto, estavam esperando a chegada do noivo e, à primeira vista, as 10 virgens pareciam todas ser iguais. Não parecia haver muita diferença, mas no verso 2 o texto revela uma diferença marcante. Leia comigo agora Mateus 25, versos 2 a 5. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Jesus divide aqui estas 10 virgens em 2 grupos. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. No texto original grego, em que a Bíblia foi escrita, em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra prudente literalmente significa inteligente, sensata, sensível e consciente das suas necessidades. A palavra insensata no original significa tola, nécia, louca, estúpida. Há, portanto, aqui 2 grupos bem definidos. Um deles é o das virgens sábias, inteligentes e prudentes. E o outro é das insensatas, das loucas e nécias. A principal característica das insensatas é que elas não levaram óleo consigo, enquanto as sábias, as prudentes, levaram. Mas por que essa diferença é tão importante? Por quê? Bem, naquela época, as lâmpadas não funcionavam como hoje em dia. Uma lâmpada ou uma candeia, mais propriamente dito, elas pareciam, na verdade, mais com uma tigela que tinha um bico por onde se colocava um pavio. Eu quero que você visualize essa ideia um pouco. Pense nessa tigela, a borda era apertada num ponto para formar um bico
e ali era inserido um pavio. Esse pavio puxava o azeite que abastecia a chama. Nos tempos antigos, as lâmpadas eram mantidas acesas, queimando azeite dia e noite, porque as lâmpadas serviam não só para fornecer luz, mas também para manter fogo ao alcance, à disposição. Se precisasse do fogo, ele estava ali ao alcance. Portanto, a lâmpada nos dias de Jesus pode ser comparada como uma lanterna nos dias de hoje. Assim como a lâmpada precisava de óleo, a lanterna hoje em dia precisa de pilhas. E nos dias de Jesus, se você não tivesse óleo, você não teria luz. Ao longo das Escrituras, o óleo é usado simbolicamente, especialmente o azeite de oliva, como um símbolo do Espírito Santo. Aqui nesta parábola, Jesus torna bem claro que todas as 10 virgens têm uma fé pura e que cada uma delas tem a lâmpada que representa a palavra de Deus, mas somente 5 delas têm o combustível do Espírito Santo. Meus amigos, minhas amigas, para ter um conhecimento mental apenas da palavra de Deus não é suficiente. Nesta parábola, Jesus está ensinando que um conhecimento intelectual da palavra de Deus, sem o óleo do Espírito Santo, é apenas loucura e insensatez. Entretanto, esta história revela que, apesar das diferenças, esses 2 grupos se parecem mais do que você possa imaginar. A Bíblia declara que o noivo se atrasou e então todas as virgens ficaram sonolentas e dormiram. Tanto as prudentes quanto as insensatas. Elas ficaram com sono, se descuidaram, começaram a cochilar, a sentir um grande, enorme torpor e finalmente elas dormiram. E a palavra usada no original grego para adormecer é a mesma palavra usada em outras situações para se referir, sabe o quê? Para se referir à morte. Então, Jesus está dizendo aqui que esse sono foi um sono profundo. Elas não estavam mais vigiando, não estavam mais prontas, elas não estavam mais prestando atenção. Elas dormiam como se estivessem mortas. Será que hoje você está numa batalha no seu relacionamento com Jesus? Será que a sua experiência religiosa está lhe parecendo quase morta? Existe esperança. Não se desespere. Ouça o restante dessa parábola. A esperança está a caminho. A parábola segue dizendo no verso 6. Vamos ver agora Mateus 25, do 6 ao 12. Mateus 25, verso 6 ao verso 12. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Na língua original, o texto diz literalmente no meio da noite. E na nossa tradução nós lemos à meia-noite. Sabe, na hora mais profunda, na hora mais escura da noite, ouviu-se um grito, ouviu-se um grande clamor dizendo, o noivo está chegando, saiam para encontrá-lo. Eu imagino a surpresa de todas as 10 virgens. Você se lembra de alguma ocasião em que você foi despertado do sono com susto, foi acordado assustado? Você dormia profundamente e foi acordado. É o que aconteceu com essas virgens. Elas acordaram assustadas, desnorteadas, grogues de sono e se levantam e preparam as suas candeias. Elas pegam um pedaço queimado do pavio, cortam fora, reabastecem as suas lâmpadas com óleo para ter luz novamente. Mas a essa altura,
As virgens insensatas percebem que elas não têm óleo e, portanto, não vai demorar muito até que sua luz se apague. E elas pedem às prudentes que lhe deem um pouco do seu óleo, mas o pedido é negado. Isso pode soar um pouco egoísta à primeira vista, mas, amigos, não se trata de egoísmo aqui. Isso apenas realça o fato de que nós não podemos ser responsáveis, não somos responsáveis pela salvação de outros. E nem outra pessoa pode ser responsável pela minha salvação, pela sua salvação. É verdade que nós podemos mostrar Jesus a alguém. Nós podemos mostrar a essa pessoa os caminhos do Senhor. E podemos demonstrar o que é ter uma fé viva. Mas cada indivíduo é responsável pela sua própria salvação. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 12, Filipenses 2:12, leia comigo, Paulo diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Só nós mesmos somos responsáveis pela nossa salvação. Esse é um ponto-chave na passagem de hoje. Nós, individualmente, temos que estar prontos para o retorno de Cristo. Nós precisamos chamar para nós mesmos esta responsabilidade, a responsabilidade de estarmos prontos. Mas eu ainda quero refletir um pouco mais nesses textos de hoje. Amigo, amiga, a passagem que nós estamos estudando hoje é uma advertência direta àqueles que afirmam ser o povo de Deus. Porque o mais preocupante de tudo isto é que todos caem no sono. Esta parábola é um apelo para que o povo de Deus desperte. E eu fico aqui pensando como seria essa parábola se as virgens prudentes tivessem ficado acordadas. Quem sabe, se elas tivessem ficado acordadas, elas poderiam ter advertido, ter despertado, ter acordado as outras a tempo. Mas, amigos, ao mesmo tempo em que esta passagem enfatiza a responsabilidade pessoal, ela também é um chamado para despertarmos. Esta passagem tem um final triste, decepcionante, mas ao mesmo tempo muito claro. Virá o tempo em que será muito tarde para tomar uma decisão de seguir a Jesus. As virgens insensatas sabiam onde ir para comprar o azeite, mas elas não utilizaram aquele conhecimento até que fosse tarde demais. E quando elas tentam entrar no banquete de núpcias, mesmo atrasadas, elas ouvem as palavras mais desconcertantes que qualquer pessoa poderia ouvir. Jesus, o noivo, diz: eu não conheço vocês. Um outro ensino fundamental nesta passagem é que um dia não haverá mais tempo para que as pessoas façam uma decisão. E não existe uma segunda chance para essa decisão. O último verso dessa passagem oferece uma última lição. O versículo 13. Mateus, capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O texto bíblico nos adverte a estar despertos, acordados espiritualmente e a estar em constante prontidão. A única diferença entre as damas de honra insensatas e as damas de honra prudentes é que as prudentes, estavam determinadas a fazer tudo que estivesse ao alcance delas para estar prontas para a chegada do noivo. Por causa disso, elas recebem a recompensa prometida. Então, o segredo é qual? O segredo é a preparação. Esta parábola delineia como nós devemos estar prontos para o retorno de Jesus. Ela nos dá esperança neste planeta perdido e sem esperança. A parábola nos apela a termos a candeia, a nossa lâmpada, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A termos a Bíblia em nosso coração, em nossas mãos, em nossa mente a todos os instantes e a estarmos cheios do Espírito Santo. A parábola nos chama a uma responsabilidade pessoal por nossa vida espiritual. É tempo de eu e você despertarmos. Deus está nos chamando. Nós precisamos parar de fazer as coisas apenas por fazer. É tempo da gente despertar, colocar a nossa casa espiritual em ordem.
É hora de percebermos que em breve, muito em breve, não haverá mais tempo. Precisamos acordar agora, acordar e permanecermos acordados. Permanecermos acordados porque o tempo é este. E eu pergunto a você, será que este é o desejo do seu coração hoje? Jesus está chamando você. Será que você quer ter um relacionamento vivo com Jesus e está num estado de constante preparação para a volta dele? Amigos e amigas, Jesus está voltando. Isso é verdade, ele vai voltar. E ele está voltando para levar ao lar quem estiver preparado. E a minha pergunta a você hoje é, será que você está pronto? Será que você quer estar pronto? João capítulo 6, verso 27. Em João capítulo 6, verso 27, Jesus diz assim. João capítulo 6, 37. De modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Jesus jamais rejeita alguém. Se nós formos a Ele hoje, para termos uma vida de leitura e estudo da Bíblia, para termos uma vida próxima a Ele, para sermos cheios do Espírito Santo e para estarmos prontos para nos encontrarmos com Ele, Ele jamais nos rejeitará. Vamos orar. Querido Pai que estás no céu, aqui estamos, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, porque como aquelas damas de honra nós temos cochilado, temos dormido, mas queremos ser despertados, queremos estar prontos. Hoje, Senhor, nos dá a força necessária para deixar tudo mais de lado e nos concentrarmos única e completamente em Ti. Nós temos nos distraído, Senhor, mas hoje nos achegamos aos pés do Teu Filho Jesus, que prometeu jamais nos rejeitar. E ao entregarmos a nossa vida a Jesus, ajuda-nos a estar prontos. Eu te peço isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Olá a todos! Será que você é uma daquelas pessoas que põe sal na comida mesmo antes de prová-la? Por muitas e boas razões de saúde, é uma boa ideia limitar a quantidade de sal que consumimos todos os dias. O sódio, que é um componente essencial do sal, pode ser encontrado naturalmente em vegetais e hortaliças e fruta. O nosso corpo precisa de sódio para funcionar bem. O sódio é necessário para manter a pressão arterial e o nível de líquidos em nosso corpo, por exemplo. Mas muitos de nós consumimos comidas salgadas e o aumento do sódio prejudica o nosso corpo. Nós necessitamos de aproximadamente meia grama ou 1/5 de uma colher de chá de sal por dia para termos toda a quantidade de sódio que o nosso corpo precisa. Mas, no entanto, a maioria dos norte-americanos consome 10 a 20 vezes mais sal do que realmente precisam. A pressão arterial alta, ou a hipertensão, e a insuficiência cardíaca são apenas 2 dos resultados indesejáveis de uma alimentação diária com grandes quantidades de sódio. Alguns dos nossos alimentos preferidos estão cheios de sal. Vejamos. Sabia que existem 3.500 miligramas de sódio em 200 gramas de batatas fritas? E meio copo de molho de tomate contém 1.950 miligramas de sódio? E que 2 fatias de queijo contêm cerca de 2.050 miligramas de sódio? E ainda mais, que meio copo de sopa de tomate em lata contém cerca de 2.200 miligramas de sódio? Lembre-se que o seu corpo precisa de menos de 500 miligramas por dia. E como é que poderemos nós diminuir o consumo de sódio? Primeiramente, comece por ler as embalagens daquilo que compra e selecione produtos que tenham pouco sódio. Procure na embalagem palavras como sal ou sódio e tente não comprar muitos alimentos processados artificialmente. Quanto mais processado for o alimento,
mais sódio ele poderá ter. Outra sugestão: compre bastante fruta e vegetais. Estes alimentos já contêm sódio natural e em pequenas quantidades e que o seu corpo pode utilizar. Mais outra sugestão: prepare refeições sem o uso de alimentos processados artificialmente. Assim você pode controlar os ingredientes, especialmente o sal. Eu espero que se divirtam a cozinhar e tirem o saleiro da mesa. Até à próxima! Infelizmente, este programa do Está Escrito chegou ao fim, mas eu espero encontrar com você em nosso próximo programa. Você pode, mais uma vez, visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Se você se sentir movido e tocado pelo Espírito Santo, você pode, lá mesmo em nosso website, fazer uma doação para ajudar a manter o nosso ministério. Até o nosso próximo programa e não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.